Então, pessoal, vamos começar a leitura do capítulo 11 do livro A Luz do Caminho, da média espanhola Amália Domingos Soler, o estudo, do livro. Capítulo 11. Há um espírito. 20 anos faz que te escutei feliz falando propaganda espiritista, e era tua voz tão doce e amorosa que todos te chamavam evangelista. Apóstolo sem rival, tua propaganda era de amor, de paz, de consolo, pois dizias com doçura: Deus nos manda proteger o pequenino inerme, compadece-nos do débil delinquente, contê o viciado para que não derrape nos desvãos da estrada e evitar, se possível, sua queda. E falavas com tão doce sentimento, expressavas tão bem o que sentias, que ao escutar teu persuasivo tom de voz, todos em ti admiravam o Messias. Havia em teus olhos algo sobre-humano, teu ser refletia tua grandeza, teu espírito gigante, soberano em tudo, revelava tua nobreza. Eu te escutava atônita, dizendo: sem dúvida é um apóstolo inspirado, e tuas pegadas de luz iam seguindo meu espírito, por ti magnetizado. Deverias ver teus olhos quando falavas, tua voz, teus gestos, tudo em ti era uma torrente de amor, tão bem pintados de outra vida, a eterna primavera. Sempre guardei uma lembrança em minhas memórias, para o bom semeador espiritista, para aquele que concentrou toda a sua glória em ser um verdadeiro evangelista. Transcorreram os anos e no fosso ficou teu corpo, enquanto tu, flutuando, gozando de uma vida mais feliz, foste nos teus estudos avançando. Tudo pela verdade, sempre dizias, ao fazer tua entusiasmada propaganda, tudo pela verdade, sim, repetias praticar a verdade como Deus manda. Que surpresa tão grata, bom amigo, me causou escutar-te. Não esperava ter de novo relação contigo, tão longe da terra te julgava. Quando me fez sentir tua voz amiga, ela me fez olhar o meu passado, o espírito de luz. Deus te bendiga pelo consolo imenso que me deste. Porque na triste luta da minha vida me vejo tão frágil, pergunta, e tão turbada, que caio de dor desfalecida, pois meu espírito treme e se angustia. Ante a terrível ideia de sua impotência, não pode expressar seu pensamento, ser zero sem valor na existência. Onde pode haver maior tormento? Porque por minha expiação sou árvore seca, não tenho ramos, mortas as raízes. Onde para viver encontrei um espaço? E quando assim pensava, tu me dizias: não temas, tua razão jamais se aniquila, não tremas, contemplando o teu amanhã. Não chores, pois teu passo não vacila, porque somente o incrédulo se intimida. Não tens fé em ti mesma? Não sabes que teu espírito anela o infinito? Porque assim te lamentas? Porque estreitas assim teu circuito? Se tens ante ti toda a vida, o que te importa a noite do passado? Resvalaste? Foi grande a queda? Pois grandes és também, porque lutastes. Viste-te só, isolada, abandonada, no meio dos mares desse mundo, procurando uma fã, um olhar sim de amor profundo, e perguntaste a um por um, alguém que me queira, e não encontraste o amor que sonhavas. Que ninguém pode colher um fruto que não haja semeado, mas tu disseste: os séculos que perdi, reparei. Dúvida disso não cabe, que sendo meu progresso indefinido, eu me dei por vir ter uma chave. Eu de meu porvir tenho a chave. E em meio de tua sombra criaste uma pequenina luz, imperceptível, e como ela guiaste teus passos, te fizeste mais bondosa e mais sensível. E este esforço da alma vale tanto
que por conseguinte a vitória purificada por teu próprio pranto vai escrevendo tua terrena história. E agora que estás muito perto do cume da atual existência, desfaleceste? Ele pergunta. Não sentes o calor de vivo lume que com ele te animas e avivas? Quem percorreu 3 partes do caminho chorando e lamentando sua tristeza não pode hoje, conhecendo seu destino, vencer sua incerteza e sua fraqueza? Tudo pela verdade, segue lutando que vencerás, mulher. Essa peleja, porque os do espaço vão guiando a nave inquieta de tuas ideias. Tudo pela verdade, de tua existência não machuques as flores que têm brotado. Que a verdade se anime em tua consciência. Tudo pela verdade, lembra-se de mim. Sou aquele que te disse, Amália, espera na tua própria coragem, em teu trabalho, poderás conquistar melhor esfera, que também chega ao alto aquele que está embaixo. Numa comunicação comovedora, estas frases me disse um ser amigo, bendita seja sua voz, bendita a hora em que se pôs em relação comigo. Muito te devi ontem, no presente te devo muito mais, que minhas ideias de caudais de luz preencham minha mente. Espírito do bem, bendito seja. Capítulo 11, a Amélia Domingos Soler recebeu essa mensagem de um espírito, uma mensagem motivacional. Capítulo 12. Não invejeis a ninguém. Seguindo nossos estudos na sociedade, vamos dar alguns conselhos a um jovem do povoado. Antes, para que compreendam melhor nossos leitores, contaremos um incidente que deu margem a que estampássemos no papel nossas ideias. Nós nos encontrávamos numa reunião e observamos o seguinte. Entre os indivíduos que nos rodeavam, reparamos um jovem que teria no máximo 20 anos. Seu rosto expressivo se animava ao contemplar um formoso menino que trazia nos braços, e a quem dava esse primeiro néctar da vida. Com esse arroubamento, com essa íntima ternura, com essas mães amamentando seus filhos. Uma mulher simpática, de olhar inteligente, estava sentada junto a ela e a olhava com essa doce fixação que revela o carinho. Parecia que tinha ciúmes de que o menino recebesse a vida de outro ser que não fosse ela. E quando aquele que separava do peito de sua mãe tomavam em seus braços, exclamava com santa satisfação: o menino me ama muito. Se sua mãe não lhe desse de mamar, nem se lembraria dela. A jovem a olhava sorrindo, e nós admirávamos aquela formosa rivalidade de carinho, aquele amor familiar profundo, aquela ternura suprema que é a vida da vida. Todos emudecemos para escutar a leitura de um artigo lido por uma mulher. Enquanto esta terminou de ler, murmurou baixinho a jovem mãe: ai, que bom está isto, como eu gostei. E sua companheira lhe disse com essa simples admiração que distingue as almas boas: você gostou? Perguntou. Eu não disse que aqui se ouve coisas muito bonitas? E olhe, isso foi composto pela mesma pessoa que leu. Sim, essa senhora é das que escreve romances e poesias. Ai, que me dera fosse como ela. Não se iluda vendo como a vê, porque ela é pobre, não tem ninguém, está só, sem pai nem mãe. E que me importaria isso, sabendo o que ela sabe? Nós a olhamos com essa doce compaixão com que ela se olha às crianças que não sabem o que querem. E então nós dissemos nada, para não perder nenhum detalhe daquele idílio de família, daquele quadro encantador. Soubemos que aquela jovem só no mundo havia ganhado honradamente sua substância. Um homem a viu e a amou, e mais tarde contraiu um matrimônio com ela. O menino que tinha nos braços era o primeiro fruto de sua feliz união. E a mãe de seu marido era a excelente mulher que disputava com ele o carinho do formoso anjo. Com as duas acariciavam com maternal ternura.
O sorriso da paz iluminava aqueles semblantes, e algo risonho, puro e tranquilo se encontravam entre aqueles seres verdadeiramente felizes. Quando se foram, a figura da jovem reapareceu em nossa mente e suas palavras ressoaram com muita clareza em nosso ouvido. Uma força desconhecida nos impulsionava a lhe dedicar uma lembrança. Nós nos deixamos levar por ela. E aqui estão alguns dos pensamentos que brotaram ao calor de um desejo juvenil rico de entusiasmo, sem premeditação. Jovem que hoje vive entre as flores da vida, escute o conselho de um ser que pretende estudar o coração humano. Neste planeta de expiação, onde o espírito feliz é condenado à morte, a alegria íntima da família é a única felicidade real e positiva que há no mundo. Não negarei que esta felicidade quase sempre se compra com lágrimas. Que não há mãe que não chore a perda de um ou de vários filhos. Poucas e muito poucas deixam de pagar esse tributo. Porém, como depois da tempestade vem a calma. A mulher que cria uma família tem dores supremas, mas tem em recompensa alegrias tão puras, tão legítimas, tão sagradas, que superam a todas as glórias da terra. Assim, pois não inveja a ninguém, que você conseguiu possuir a soma da felicidade que Deus concedeu às mulheres deste mundo. Tenham em conta que a mulher tem uma grande missão a cumprir, e só a cumprem devidamente aquelas que exercem o sacerdócio da família. O espírito, ao se encarnar como mulher, se envolve nessa frágil roupagem para aprender a sofrer e amar, para exercitar sua paciência, para ser a proteção dos pequeninos, para ser tolerante e harmonizar tudo. A mulher é um composto de encantadora fraqueza e de arrebatadora energia. Com sua súplica nos desarma, e com sua ordem nos seduz. E todas estas prerrogativas, todos esses encantos se desenvolvem no seio da família. Este é o templo onde a mulher tem seu culto e onde ela se engrandece, em sua casa, em seu lar. Aí está em seu meio, aí está em seu mundo. E com relação às mulheres que vivem fora desse santuário, compadece-se delas, porque ou são espíritos rebeldes que vieram unicamente para sofrer, porque tinham muitas dívidas a pagar, ou são espíritos levianos que não souberam cumprir os deveres de sua missão. E constituem uma espécie mista que não tem vida própria, nem terra, nem no ar, nem na terra, nem no ar, nem na água. Às vezes esses seres múltiplos, sem ponto fixo, costumam servir de guias aos demais, não por seu proceder, mas sim por seu verbo. Vistos de longe, encantam e traçam a senda de muitas existências sem terem, contudo, sabido traçar a sua. Quissa Deus, em sua misericórdia infinita, permita que os bons espíritos inspirem esses seres a predicar a ciência e o amor, para que sua encarnação seja proveitosa e não percam todo o tempo empregado nela. Estas almas têm um destino da tocha, como diz Celes, dão à luz o calor e se consomem. Assim, pois, quando ouvimos dizer com essa espontaneidade que só tem a juventude, aí quem me dera fosse como ela, referindo-se a uma mulher que escreve em prosa e em verso, e ao contar-lhe que era pobre e sem família, você exclamou com esse entusiasmo da experiência, da inexperiência. E que me importa isso, sabendo que ela sabe, inocente, acredita que essa mulher sabe muito, e você soube mais que ela. Seu espírito foi mais prático, mais inteligente, diz melhores condições que o dela, visto que você foi merecedor de formar uma família, de viver tranquila, em meio de uma humanidade sobre a qual diz Emílio Silvestre: nós nos amamos o estritamente necessário para sofrermos, e nós perdemos sem desesperação. O escritor francês afirma uma grande verdade, considerando a generalidade dos homens. Toleramos uns aos outros, mas não nos amamos. Quão poucas vezes na vida se tem a oportunidade de chegar a uma casa cujos moradores estão impacientes por nos ver?
Antes, o contrário. O que costuma acontecer é que, ao escutar nossa voz, murmuram contrariados. Que fastidioso! E logo nos recebem com os braços abertos, resignam-se com nossa visita e segue a tolerância da vida. Por isso, nobre jovem, alma simples e boa, que no meio de seu livre-arbítrio soube conquistar o amor de um homem, a consideração social e os ternos laços de uma família. Não inveja a ninguém, que você possui a soma da felicidade de que merecem os espíritos felizes da terra. Aqui não há mais. A felicidade da mulher tem seu limite no amor de seu marido e nas carícias de seus filhos. Como neste planeta a rosa de mais fragrância é a que tem mais espinhos. A tranquilidade conjugal é a que se turva mais facilmente, porque há mil causas para isso, desde o mais leve detalhe até o acontecimento mais terrível, que é a perda de um ser querido. Mas em estado normal, quando um homem deseja chegar em casa, a sua mulher o espera com doce impaciência, dizendo ao velho: já estava preocupado, até o menino te procura com os olhos. Ele apresenta seu filho, que estende seus bracinhos sorrindo. Esses momentos são a apoteose da felicidade. E esta felicidade você a tem, não há inveja a ninguém. Rogue por esses seres que deleitam os demais e não guardam para eles mais do que a soledade. Conta-se que um autor cômico, se mal me recordo, do teatro inglês, tinha um poder mágico de sustentar a hilariedade dos espectadores enquanto estava em cena. Um dia, esse homem, que era a alegria dos outros, foi ver seu médico e lhe disse: eu venho ver se o senhor pode me curar de uma enfermidade moral que me consome faz muitos anos e que ao final se relaciona com meu corpo, porque me faltam as forças para andar. O médico lhe falou de vários remédios, aconselhou a viajar e por último disse: homem, vá ao senhor ver esse ator cômico tão celebre, talvez sua perspicácia o faça rir. Ai, respondeu o enfermo, essa distração está negada para mim. Sou essa celebridade, não posso fazer-me rir. Pois bem, este conto pode aplicar-se a todos os seres que têm algum brilho. Não acredite que os escritores, em sua maioria, veem a luz que difundem. São espíritos que sofrem grandes provas, são almas muito doentes, que em suas horas de febre conta suas penas à multidão. Seu adiantamento intelectual superou seu progresso moral e por isso muitos deles vivem sós. E quando formam família, costuma acontecer que seus extravios desatam os laços e seguem sua vida aventureira, dizendo deles o mundo, coisas dos gênios. Não, vão subterfúgio, não são coisas dos gênios, são meramente o desequilíbrio entre a ciência e a moralidade. A instrução e o talento não são incompatíveis com o amor. Sócrates foi um grande homem e é proverbial sua paciência evangélica com o caráter irascível de sua mulher. Victor Hugo é uma das celebridades contemporâneas e foi modelo de amor paternal. Nós, homens, não há excentricidades, o que existe são defeitos, filhos de sua inferioridade. Adeus, querida menina, agradeça ao Eterno pelo modo com que você soube empregar o seu tempo fazendo adiantar o seu espírito. Viva tranquila em seu humilde canto, desconhecida de todos, mas amada profundamente por seu marido. E quando elevar sua prece a Deus, rogue por esses seres que sabem tanto e que, em muitos casos, não sabem outra coisa mais que médios escreventes que servem de intérpretes a outras inteligências. Se a nobre inveja do engrandecimento de seu ser se apodera de você, inveje em boa hora a mulher que se sacrifica pela humanidade, principiando por sua família, acabando pelo último mendigo que geme no hospital, porque esses espíritos fortes são nobres heróis na terra e anjos de luz na eternidade. Não ambicione ter um grande talento, prefira ser boa e que quantos a conhecem admire seu grande coração.
Ciência e caridade são as substâncias de que se compõe a vida, mas nunca temos igual dose desses princípios infinitos. Somos livres para escolher a nosso prazer mais do que do outro. A perfeição consiste em sermos bons e sábios. Mas não esqueça jamais meu conselho sobre as duas qualificações da mulher, boa e mulher sábia. Rogue a Deus que amanhã, quando deixar a terra, ao recordarem-na sua família e seus amigos, exclame com melancólica ternura: por que teria ido? Era tão boa. Capítulo 13. O pressentimento de uma mãe. Disse muito bem o poeta: há pressentimentos, como diz o vulgo, que são verdadeiras profecias. Isso nos diz nossa amiga Sara, falando-nos de um acontecimento desgraçado que havia deixado de sua existência indeléveis marcas. Sara é uma dessas mulheres que servem ao escritor para fazer profundos estudos sobre esse sexo tão exaltado por uns e tão vilapidado por outros. Sara é para nós um volume precioso que lemos mais de uma vez, mas nunca havíamos chegado ao capítulo da maternidade. E sem que quiséssemos, em duas conversas que tivemos ultimamente, vimos que na mulher, por viciada que tenha sido sua educação, o amor materno preenche quase por completo seu coração. Uma tarde vimos entrar Sara em seu gabinete, deixando-se cair na poltrona. Nos disse em tom melancólico: venho anunciar uma grande desgraça que logo cairá sobre mim. Qual? Diga. Já verá. Sempre que pressinto um acontecimento doloroso, meus cálculos não falham. E não creia que me baseie em circunstâncias mais ou menos claras que anunciem por si mesmas algo extraordinário. Não houve ocasiões de estar meu marido sem rumo e ter por conseguinte grandes apuros para poder viver com decência. Veja você que em situação semelhante o anúncio de uma colocação lucrativa e duradoura é voltada à morte e à vida. Pois olhe, faz 5 ou 6 anos que estávamos em casa passando uma dessas crises desesperadoras, em que fui até mesmo necessário empenhar minhas joias e as roupas de uso diário para atender às mais prementes necessidades. Em tal situação, imagine o que meu marido vislumbrou quando se descortinou uma boa oportunidade independente do governo. Ele chegou em casa louco de contente e disse-me: ah, Sara, ai, Sara de minha alma, cantemos, Hosana e aleluia, vamos dentro de 8 dias para Toledo. Já estou empregado, provavelmente para toda a vida. Acabaram-se os nossos apuros, graças a Deus. Pois eu disse-lhe profundamente contrariada: creio que você se engana, pois o advirto que não quero ir para Toledo. Por quê? Perguntou-me com assombro. Você está louca? Aqui morremos de fome e ali nadaremos na abundância e nossos filhos viverão felizes. Eles talvez, mas nós não, e chorarei amargamente por causa dessa mudança. Meu marido não me deu ouvidos e fomos assim mesmo para Toledo, onde posso dizer-lhe que esteve a ponto de naufragar nossa felicidade conjugal. Tantos foram os acontecimentos que turvaram a paz de nosso lar. E veja que eu não tinha estado nunca na imperial cidade, e é que quando pressinto um desgosto, sei que ela virá, sem dúvida. E o que você pressente agora? A desgraça mais horrível, a morte de minha filha Blanca. Em que você se fundamenta? Em nada que seja claro para o vulgo, mas sim, sem dúvida, claríssimo para mim. Tenho a minha filha há algum tempo num colégio de freiras. Estas fazem grandes festas para a primeira comunhão de várias educandas. E disseram a Blanca que contava com ela para que acompanhasse as meninas que deveriam acercar-se da mesa do Senhor.
Veio minha filha muito entusiasmada, dizendo: mamãe, minha, mamãe minha, nunca a incomodei para que me comprasse isto ou aquilo, mas hoje sim lhe peço que me compre um vestido branco e um véu longo também branco como a neve. Verdade que me comprará? Verdade que me dará este prazer? Eu lhe prometo que esta será a primeira e a última coisa que lhe pedirei. Bem sei que você terá que fazer um verdadeiro sacrifício, mas, mamãe minha, quisera eu ir à festa com irão as minhas companheiras. Você me dará esse prazer? Conto com um vestido, mamãe minha. Sim, disse-lhe eu, pode contar com ele. Preciso dizer-lhe que minha filha Blanca, aos 13 anos de vida, é, dos que conheço, o ser que mais contrariedades tem experimentado nessa existência. Basta que ela deseje sair a passeio para que chova um mar de água e não saímos. Sem pensar em ir ao teatro, não se encontram estradas ou seu pai não pode nos levar. Não se encontram entradas ou seu pai não pode nos levar. Se quer ir passar a tarde em casa de alguma de suas amigas, a pequena e eu nos sentimos indispostas e ela tem assim de renunciar à sua visita. Tudo ela sai às avessas. Muitas vezes refleti tanto sobre essa espécie de fatalidade que sobre ela que acabei dizendo: se eu não fosse egoísta, deveria desejar a morte de minha filha, porque se no transcurso de sua vida em tudo vive tão contrariedade, Deus meu, que infeliz vai ser. Casar-se com algum Nero, terá com minha filha mais, aí não, é tão boa, tão carinhosa, amo-te tanto, que não poderia viver sem ela, que Deus a conserve. Pois bem, voltando ao vestido, fazendo com que se chama um grande sacrifício, comprei todo o necessário, desde as botinhas até a coroa de flores níveas, que lhe fiz um traje elegantíssimo. Como você sabe que meu tempo é curto, à véspera do grande dia em que devia minha Blanca estrear seu vestido, tive a necessidade de costurar durante toda a noite. Ela quis me acompanhar, mas se com que se deitasse, fiquei sozinha. E fiquei sozinha costurando afanosamente. Já dava por concluído o serviço às 2 da madrugada, quando notei que havia colocado mal o adorno das mangas. Obviamente, não pude refrear estas palavras, Senhor. Até nisso se vê que as contrariedades da vida perseguem realmente minha pobre filha. Mas sobre todas as contrariedades está o amor de uma mãe e quero que minha Blanca tenha o inocente prazer de estrear seu traje. E o estreará. Pus-me então a costurar com um novo ardor até concluir a tarefa, mas antes de concluí-la senti o canto da coruja, que sem saber por que me impressionou muito, conquanto nunca tivesse acreditado que fosse ela ave de mau agouro ou dado ouvido sobre isso aos falatórios do vulgo. O certo é que nessa noite tremia ao escutar seu canto, e me pareceu escutar uma voz distante que dizia: costure com pressa a mortalha de sua filha. Jesus, que horror, disse a mim mesma, não pode ser, eu não quero que seja. Mas de novo ressoou a voz muito distante que repetia: costure a mortalha de sua filha. Deu-me vontade de não concluir o traje, mas eram 5 horas e Blanca despertou dizendo: ai, mamãe minha, você terminou o vestido? Sonhei que o vestia e que as freiras me diziam que estava muito bonita, muito bonita. As palavras de minha filha me animaram e terminei o vestido alegremente. Depois vestia e a vi sair com um pai radiante de felicidade. Era a primeira vez que Blanca realizava algum de seus sonhos. À tarde, fui à cerimônia realizada no convento e ao ver minha filha entre suas companheiras, a todas vi com mais vida que a minha Blanca, que me pareceu um lírio murcho, o que me fez acordar o anúncio da noite anterior. No dia seguinte, Blanca estava contente e, dobrando e guardando o seu vestido, me abraçava carinhosamente dizendo: pobre mamãe minha, nunca esquecerei o sacrifício que você fez para me satisfazer. Você não pode imaginar quanto eu desejava esse vestido branco.
À tarde ela começou a queixar-se de dor de cabeça. Fiz com que se deitasse, mas em pouco tempo havia sua branca mortalha dentro da ataúde. São tão temíveis meus pressentimentos. Alguns dias depois fui ver Sara, que ao meu ver sorriu com amargura, dizendo com triste ironia: como dizia eu que meus pressentimentos eram fatais? Pergunta. Velei uma noite inteira para costurar a mortalha de minha filha. Se você a tivesse visto, quão belo lhe ficava o vestido depois de morta. Muito melhor do que quando estava viva. Estive falando com seu cadáver longo tempo e a contemplei detidamente. Que formosa estava, pobre minha filha. A única vez que se cumpriram meus desejos nesse mundo foi quando pude colocar em vida sua própria mortalha. Parece-me mentira que Blanca se tenha ido. O que me consola é saber que era tão boa, porque era boníssima. E por isso não deve padecer no outro mundo. É impossível que sofra, indubitavelmente será mais feliz que aqui, onde não encontrou senão inumeráveis contrariedades, pobre filha minha. Separando-nos de Sara, tristemente impressionada. A morte de uma menina sempre comove. Bem sabemos que na terra o padecimento, a contrariedade e os desenganos são patrimônio de seus desgraçados moradores. Mas uma menina é uma flor tão formosa que, ao perder-se seu aroma, parece que momentaneamente nos jardins desse planeta se esgotam todas as flores. Parece que o sol perde uma parte de sua luz esplendente quando se fecha os olhos de uma menina. Parece que a brisa não murmura amores quando exala seu último suspiro. Uma jovem cândida e pura. Como o nosso contínuo trabalho nos tem posto em relação com seres de além-túmulo, pensando na morte de Blanca e nos pressentimentos de sua pobre mãe, disse-nos um espírito amigo: pobres cegos da terra, do mesmo modo que quando vocês querem olhar o sol, fecham os olhos porque não pode resistir à sua clara luminosidade, de igual maneira fecham os olhos do entendimento ante a tumba de uma menina, porque não sabem o que significa sua desaparição e não a compreendem. Se o soubessem, outras seriam suas reflexões, porque para que vocês comecem a saber olhar, vou contar porque deixei aos 14 anos a terra. Mundo de misérias e penalidades sem conta. Vou mostrar quão útil foi minha desencarnação para o progresso de dois espíritos. Em minha última encarnação, fui filha única de um casal que se uniu pelo acordo de duas famílias abastadas. Meus pais eram dois espíritos que não podiam se amar, porque haviam sido inimigos implacáveis em anteriores existências e se haviam unido para começar a reconciliação, que exige o progresso universal de todos os seres. Mas como todas as aprendizagens são penosas, meus pais esqueciam com frequência a lição que para o seu adiantamento era forçoso aprender. E em seu lar se sentia muito frio. Eu, como anjo da paz, bati às portas de seu coração e ambos me receberam sorrindo. É tão formosa uma menina. É mais doce que um menino, mais humilde e menos exigente. Minha mãe me amamentou com imensa alegria. Meu pai se deleitava me fazendo dormir em seus braços. E quando pude andar, fui seu companheiro inseparável. Mudanças políticas afastaram, porém, meu pai do lar e de sua própria terra. Ele cruzou os mares e em distantes continentes encontrou uma mulher que era sua alma gêmea, sem que por isso me esquecesse. Sempre ao dormir seu último pensamento era para mim. Embora tivesse apagado de sua mente quase por completo a lembrança de minha pobre mãe, que por sua vez correspondeu à sua ingratidão, não sendo sua vida a mais exemplar, sem que por seus vingativos devaneios diminuísse, por mínimo que fosse, o seu imenso carinho por mim. Depois de 5 anos de ausência, meu pai voltou e, ao me ver, esqueceu suas novas afeições, porque me amava com devoção. Mas minha benéfica influência somente conseguiu retê-lo no lar exclusivamente para mim, visto que entre minha mãe e ele não havia menor contato. No entanto, para agradar-me, os dois
me acompanhava a passeios e ao teatro, rivalizando em carinho e desejando que eu preferisse mais a um que a outro. Mas meu amor eu repartia por igual. Aos 13 anos, a tuberculose começou a consumir meu organismo e meu carinho foi tão exigente com meus pais. Meus caprichos de menina enferma e mimada foram tão originais que durante um ano fui reatando o carinho entre meu pai e minha mãe, pois não aceitava que me velassem um ao outro e exigia imperiosamente com a energia de uma enferma febril que dormisse juntos como eu. E os havia visto dormir em minha infância, prometendo minhas carícias aos que mais se alegrassem em agradar-me. Como os dois me amavam muito, obedecia submissa aos meus pedidos. Os médicos pediram que em hipótese nenhuma me contrariassem, porque com a mais leve contrariedade eu piorava, o que me fazia expelir sangue pela boca. Todas as minhas exigências consistiam em ter os dois ao meu lado e com aquele trato contínuo, com aquela troca mútua de confidências e temores. Aqueles dois espíritos deixaram transparecer as boas qualidades de cada um e choraram juntos muitas noites velando meu intranquilo sono. Quando dois seres choram juntos é mais difícil o esquecimento do que quando juntos gozam os prazeres naturais. E ante o meu leito de morte pode-se dizer que se uniram com um laço indissolúvel os espíritos de meus pais. Minha doença se agravou e no mesmo dia que fiz 14 anos, meu espírito adquiriu grande lucidez e estreitando entre minhas mãos as de meus pais, disse-lhe solenemente: minha missão na terra termina hoje. Vim ao seu lar com um ramo de oliveira e os deixo em paz e vou ao espaço a velar por seu bem. As almas não morrem, vocês sabem. Meus pais tinham alguma noção de espiritismo. O que passo e o que pensam será visto e compreendido por mim. Não me façam sofrer, que eu no céu não poderia ser feliz se vocês não se amassem na terra. Prometam que sempre se amarão, não me façam morrer desesperada. Meus pais juraram, soluçando que sempre se amariam. Formamos os três um grupo divino, nossas lágrimas se misturam e se confundem com o sangue que a intervalos eu expeli pela boca, sangue que caiu sobre os autores de meus dias. Como a água benta do batismo, a dor, essa dor imensa que se pode chamar inexplicável, purifica as almas, e meus pais, com minha morte, ficaram purificados diante do meu cadáver. Renasceram. Nenhum cadáver tem sido acariciado tanto quanto o meu. Meu enterro foi um verdadeiro acontecimento. Tão suntuoso foi, tão imensa a multidão que acudiu para acompanhar meu sepultamento. Minha sepultura foi uma maravilha de arte. Minha pobre mãe pensou que morreria de dor, mas meu pai lhe deu alento com seu verdadeiro carinho. Foram a vários centros espíritas e nenhum deles pude me comunicar com uma irmã de minha mãe. Que alegria, que felicidade! Já não estavam sozinhos. Sua filha, seu ídolo, sua idolatria. Rosinha aconselhava o mesmo que aconselhou no momento de morrer, que se amassem sempre, sempre, e que praticassem a caridade, que pegassem uma menina órfã e lhe dessem o seu carinho. E como desejava sua filha, não titubearam um segundo em ir até a inclusa e adotar uma pobre menina que, com sua imaginação, asseguravam que se parecia comigo. Que júbilo o meu ao ver o grande progresso de meus pais, que alegria imensa experimentado quando os contemplo saudosos, atentos ao que dizem ou escrevem os médios, sempre me evocando, sempre bendizendo minha lembrança. Com minha desaparição da terra, fiz adiantar dois espíritos que estavam estacionados, pude reconciliar dois inimigos. Vejam, se minha morte não foi um germe de uma vida para dois mortos que na força do vício começavam sua desagregação. Em Deus tudo é justiça, não há morte que não sirva para o crescimento da vida. Não há dor que não seja o prelúdio de uma satisfação imensa. Na terra vocês estão cegos, aqueles que não veem a luz não podem admirar sua grandeza. Mas como já é tempo de começar a ver, viemos nós, os espíritos, para dizer: prestem atenção, que os mortos ressuscitam e vêm contar
Porque se foram, eles levantam uma ponta do véu que cobre o passado. Olhem, olhem, olhem o passado, que nele encontrarão a realidade da vida que nunca se acaba, que vibrou no passado, que se agita no presente e será o motor do porvir. Adeus. Que comunicação tão doce! É indubitável que na Terra, como disse muito bem o Espírito, só vemos a sombra da morte, e só a comunicação além túmulo conseguirá dissipar as densas brumas que envolvem esse ato terrível, que nos arrebenta os seres queridos quando menos se espera, quando tudo sorri, quando a infância ou a juventude promete uma existência prolongada. Somente as mães, as criaturas que amam na Terra, costumam ter esses pressentimentos, que muitas vezes se convertem em realidade. De muitas mães ouvimos contar como pressentiram a morte de seus filhos, e temos uma amiga da alma que teve 2 meninos gêmeos, os quais permaneceram neste mundo pouco mais de 1 ano, e todas as noites, quando as fazia dormir e os deixava no berço, os contemplava tristemente, vertendo abundantes lágrimas. Que bobagem, dizia a família. Se os 2 estão bons, é verdade, não nego, replica ela, mas eu os vejo mortos. E então também se cumpriram os pressentimentos de uma mãe. Os 2 meninos fugiram desse planeta num breve prazo de 5 dias, e as mães são, sem dúvida, as profetisas de todos os tempos. No outro vídeo a gente entra no capítulo 15 do livro A Luz do Caminho, da média espanhola Amália Domingues Soler.